Bem, pessoal, estamos de volta aí com os nossos vídeos sobre áreas e perímetros, né? E aqui eu trouxe essa tabelinha, esse organograma aqui, essa organização, né? Esse mapa mental, que lhe ajuda você a entender, né, algumas relações. Existe aí o que a gente chama de fórmulas para você calcular a área de figuras planas, né? A gente vai usar hoje, né, principalmente, né, o triângulo e o retângulo, né? E o quadrado, aliás, também. Eu deixei um outro exemplo aqui bem simples, bem básico para a gente entender. Tem aí mais alguns problemas, né? Nos próximos vídeos, nas próximas semanas, a gente vai usar esses outros aqui, que são o trapézio, o losango e o círculo. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre triângulo, sobre quadrado e sobre retângulo, né? Vamos aqui para o que nos interessa. Pessoal, eu tenho aqui três figuras, né? Cada uma está representada por uma letra para você visualizar melhor, né? Quais são os tipos de figuras que eu tenho. Eu incluí aqui nas figuras, né? Um caso à parte semelhante, né? Que é diferente, é um pouco diferente, mas é um caso à parte dos quadriláteros, que é o paralelogramo, né? Vamos aqui. A figurinha amarela eu tenho um retângulo, na figurinha rosa eu tenho um triângulo e na figurinha azul eu tenho um paralelogramo, né? Vamos aqui cada um entender cada um o como a gente vai encontrar esse resultado, né? Pessoal, aqui eu tenho no retângulo amarelo, né? Eu tenho 3 metros, 3 centímetros de altura e tenho 4 centímetros de base, né? Como é que eu calculo a área, o espaço ocupado por essa figura aqui dentro, né? Como eu já uma vez falei em outra questão, né? Se você tem duas linhas e duas colunas, para me contar quantas bolinhas eu tenho aqui, basta eu multiplicar o que está na linha pelo que está na coluna, né? Se eu saio aumentando nas linhas, né? Aliás, o número de colunas com as bolinhas, né? Para poder multiplicar de novo, poder encontrar novamente esse valor, é só multiplicar. Então, só para relembrar, né? A área do retângulo, né? Ela é a multiplicação do valor que eu tenho na base pelo valor que eu tenho na altura. Bem tranquilo, acho que muitos de vocês já conhecem isso aqui, né? Eu teria que fazer o quê? Né? Pegar o 4, que é a minha base, e multiplicar pelo valor 3. 4 vezes 3 é 12. 12 centímetros. Só que tem um detalhe, né? Como eu estou falando de área, a área é em unidades quadradas, então é elevado a 2. Relembre só esse detalhezinho. Na figura rosa, eu tenho aqui uma figura do triângulo, né? E o que é o triângulo, né? Ele é nada mais, nada menos, para quem não lembra, né? Ele é o resultante de você pegar um quadrado ou um retângulo e dividi-lo ao meio, né? Você, quando divide ao meio uma figura, né, você vai ter duas figuras semelhantes, né? Uma primeira e uma segunda figura semelhante. Então, para mim encontrar a área do triângulo, é só usar o mesmo raciocínio que eu tinha, base vezes altura, porém, como é a metade, eu vou dividir por 2. É só lembrar isso aí. Assim sendo, a área desse triângulo, como base eu vou ter o quê? Eu vou ter 4. De altura, está aqui delimitado no tracejado 6. Vou pegar esse valor e dividir por 2. Por quê? Porque ele só ocupa a metade de um retângulo. Vou repetir. Um triângulo ocupa só a metade de um retângulo ou um quadrado. Se ele só ocupa a metade, então eu vou dividir por 2. Nessa divisão por 2, aí fica a critério de vocês. Multiplicar o que está em cima e dividir por 2, ou fazer já uma das divisões por 2 e depois multiplicar. Tanto faz para você, né? Tanto faz aí, basta você utilizar esse conceito, né? Eu vou fazer aqui multiplicar e depois dividir. 4 vezes 6, 24, dividido por 2, né? 24 dividido por 2, a metade de 24, 12, né? 12 centímetros quadrados, né? E venho aqui, ó, até colocar aqui o nome, um paralelogramo. O que é um paralelogramo, né?
Ele é um quadrilátero, só que a diferença de um retângulo e de um quadrado é que ele é um quadrilátero torto. Eu gosto de dizer isso aí, né? Que parece que ele ficou assim meio engembrado, meio empenado, né? Mas que deram um empurrão nele, ele ficou tortinho. Mas o conceito é o mesmo, né? Se você voltar, né? Se você voltar a complementar a figura, ó, se você olhar esse tracejado que tem aqui e complementar aqui do lado, né? O que é que você vai ter, né? Você vai ter uma espécie de retângulo, né? E como é que eu calculo a área do retângulo, né? Base vezes altura. Lembre-se que aqui ele não está pedindo para você dividir, né? Por quê? Porque o pedaço que você teria que completar, né? Ele daria a figura. Não entendi. Eu imagino aqui, ó, que esse paralelogramo é como se fosse dois triângulos. Como é que eu calculo a área do triângulo? Divido por 2. Como eu tenho dois triângulos, eu vou multiplicar por 2. Aí vamos lá lembrar, né? Vou até colocar aqui para você visualizar essa ideia. Então, a área do paralelogramo, né? Teoricamente, seria mais ou menos o quê? Base vezes altura, dividido por 2. Porém, você tem dois triângulos. O que é que eu tenho com esse 2 e esse 2? Uma divisão, né? Eu vou eliminar. Então, eu vou ter novamente somente base vezes altura. Ou o mesmo que multiplicar, né? Então, a área do paralelogramo é só 4,1 vezes 2,9. Entendido? Então, eu vou fazer até aqui o cálculo aqui em cima para ficar mais fácil. Ó. 2,9 vezes 4,1. Uma vezes isso, é isso, né? 29. Não se colocar vírgula agora, só no final. 4 vezes 9, 36, vai 3. 4 vezes 2, 8. Com 3, 11. Soma-se. 9, 8, 1, 1. O que é que a gente faz agora, né? Conta quantas casas decimais você tem. Eu tenho uma casa decimal, uma casa após a vírgula, um algarismo após a vírgula. E eu tenho aqui mais um algarismo após a vírgula. Então, eu tenho duas casas. Conta-se duas casas, 11,89. 11,89 o quê? Centímetros quadrados. Ok, pessoal? Valeu. Até a próxima. Depois a gente vai com mais outros vídeos aí.